E a gente volta aqui com as últimas perguntas que a gente vai ter tempo de responder. O Ricardo, Socorro Lourenço, da cidade de Itupeva, em São Paulo, disse que o intestino grosso, a radioterapia queimou um pedacinho e o que ficou foi desviado. Ele quer saber o que fazer para ter uma vida saudável, com qualidade, mesmo nessa situação. Bom, mas olha, tem aí um prognóstico interessante para ele, que é o seguinte, né? O problema foi no intestino grosso. Pior é quando é no intestino delgado, né? Porque você tem o duodeno, jejum e ilho, que são as 3 porções aí do intestino fino ou delgado, onde você faz todo o processo da digestão e absorção. Lá no intestino grosso, você só tem absorção de vitamina K. A vitamina K não é um problema, você consegue fazer a suplementação dela tranquilo, sem problema nenhum. E no intestino grosso você teria o processo de desidratação das fezes para você conseguir formar as fezes dentro de um modelo pastoso, né? Então ele só precisa observar mais essa questão. Mas o cuidado com o trânsito intestinal dele é importante. Como de repente ele teve um desvio, talvez o intestino dele fique um pouquinho mais curto. E aí, nesse caso, ele tem que tomar cuidado com a seguinte questão: fibras insolúveis, que são as fibras presentes na casca dos cereais, casca de leguminosas, né, que é feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, e também as verduras folhosas e as inflorescências, como brócolis e couve-flor, elas são muito ricas em fibra do tipo insolúvel que não hidrata, e ela tem um papel de acelerar um pouco o trânsito intestinal. Então, de repente, ele vai precisar ter uma atenção especial em cima desses alimentos para não exagerar na quantidade e conseguir ter um trânsito normal no intestino e não sofrer de diarreias. O João, do Rio de Janeiro, quer saber que alimentos são bons para a saúde do cérebro. O cérebro, ele é o órgão, né, mais importante do nosso corpo. E aí cabe a nós, né, ter uma alimentação importante aí para o cérebro, mas também não só alimentação. O estilo de vida como um todo. E não adianta você só investir em alimentos, né? Então, quando a gente pensa no cérebro, você precisa água. Em primeiro ponto, primeiro aspecto, o cérebro é formado por 83% de água. Então, eu preciso de água e uma água de boa qualidade. Esse é o primeiro ponto, então, a ser levado em consideração. Depois, você tem algumas vitaminas que são importantíssimos para o funcionamento cerebral. Nós temos a vitamina D, que hoje já não é mais chamada de vitamina, ela é um hormônio chamado de colecalciferol ou calcitriol. Mas a vitamina D é primordial para o funcionamento cerebral também. O ômega 3 ele é muito importante para o cérebro, para o bom funcionamento cerebral. O ômega 3 é um tipo de gordura e ela é anti-inflamatória. No Brasil, nós temos o hábito de consumir muito o ômega 6 e muito pouco o ômega 3. A correlação ideal de ômega 6 para 3 é de 2 para 1, que a gente percebe isso no Japão. Aqui no Brasil é 12 para 1, ou seja, nós estamos 6 vezes acima do que é considerado o ideal lá do Japão. Então, o ômega 3 é extremamente importante para a saúde cerebral também. A vitamina C e o ferro são extremamente importantes porque eles que promovem o processo da oxigenação cerebral. Então, é fundamental. Você ter uma alimentação rica, né, em alimentos crus é importante porque ali você tem muitos compostos bioativos que ajudam no funcionamento do cérebro também. Por exemplo, eu vou destacar um só aqui. Na casca da maçã, você tem um composto chamado fisetina, que melhora o funcionamento cerebral. Então, você tem vários compostos nos alimentos crus que nós comemos que vão ajudar também o funcionamento cerebral. Vitamina E, extremamente importante, porque ela é um antioxidante, o mais poderoso que nós temos no organismo, e a oxidação do cérebro gera envelhecimento precoce, favorecendo muitas vezes o aparecimento de doenças. Mas eu quero destacar por último aqui, na verdade, alguns alimentos que não devem ser consumidos e um outro que você precisa consumir caso você deixe de consumir esse e se torne vegetariano, né, para que você não tenha nenhum tipo de problema. É um trio de vitaminas depois. O consumo de carne, queijo, leite e ovos, ele aumenta, né, gradativamente aí a produção de um composto, né, do metabolismo da metionina, que é um aminoácido. Nós estamos falando de homocisteína. A homocisteína já é provado de que ela causa em nós um envelhecimento precoce do cérebro, aumentando o risco do Alzheimer. Então, o importante é que você retire esses produtos da sua alimentação, mas que você realize a suplementação ou pelo menos exames periódicos para ver se não tem deficiência em 3 vitaminas importantes. A vitamina B6, que é chamada de piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, e a B12, cianocobalamina. Suplemente essas 3, retire esses produtos de origem animal e invista naqueles primeiros que eu comentei. Mas cuide do teu horário de sono, faça atividade física e beba muita água.